Vida e saúde na sua tela a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o momento em que você pode refletir um pouquinho sobre as suas ações, sobre as suas escolhas e sobre o que você realmente pode ser seguindo as orientações de Deus para a sua vida. Você é um ser integral, corpo, mente, espírito, e quando uma dessas áreas não vai bem, uma vai afetar a outra. Então, vamos nessa próxima hora juntos aqui pensar em saúde por completo? É o plano de Deus para a sua vida. E no programa de hoje a gente vai fazer isso pensando nos possíveis tratamentos naturais para o intestino. Muita gente reclamando ou sentindo que o intestino deveria funcionar de um jeito diferente, então tem especialista na área para falar sobre esse assunto legal aqui hoje. Tânia Santos também está por aqui e ela traz mais um treino de fighting pra gente. E eu recebo Darleide Alves, que vai falar sobre o novo guia de estudos que está sendo lançado aqui no Novo Tempo, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Muito legal, esse papo vai valer a pena hoje aqui e eu quero a sua participação. Mas antes de qualquer coisa, eu trago aqui para você mais uma reflexão que está na meditação da mulher deste ano. O texto de Filipenses 4:6 é um texto conhecido, mas eu queria que você pensasse nele de fato agora. Olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gente está recebendo aqui da Bíblia a orientação, o jeito certo de fazer a nossa oração. Você está preocupado? Você está com medo? Você está angustiado? Eu sei, nosso mundo está difícil mesmo, mas aqui nós somos encorajados a pedir a Deus com gratidão e fazendo isso, apresentando as nossas súplicas, as nossas orações, com esse espírito de gratidão, já sabendo que Deus nos ouve e nos atende. Bom, não é? É muito bom. Eu espero que você grave aí, se quiser achar na sua Bíblia, grifar aí, Filipenses 4:6, combinado? Vida e Saúde está só começando, quero a sua presença comigo. Logo depois do intervalo, a gente entra com tudo no tema de tratamentos naturais para o intestino. Até já! Estamos de volta e o Vida e Saúde hoje está trazendo esse assunto que talvez esteja te incomodando aí. Você come e de repente sente que deveria ir ao banheiro, mas passa ali alguns dias e nada. É assim por aí? Você fica irritado, de repente se sente estufado, estufada. É um assunto que talvez você nem comente com ninguém, mas aqui no Vida e Saúde pode, porque intestino saudável vai deixar a sua saúde muito melhor. É por isso que hoje a gente vai falar sobre tratamentos naturais para deixar o seu intestino em dia. E eu quero saber de você, a nossa pergunta do dia é: como é que você tem cuidado da sua saúde intestinal? Você tem uma receitinha aí? Ou você tem alguma técnica que ajuda, alguma posição que ajuda o seu intestino a funcionar do jeito certo? Me conta usando o nosso QR Code aqui da tela ou então digitando o nosso contato que é 12 982660004. Agora eu estou recebendo aqui pela tela o Dr. Alexandre Rocha, ele que é nutrólogo, ele que está no dia a dia lidando com tratamentos naturais, lidando com vários tipos de problemas de saúde. Tudo bem, doutor? Tudo certo, Teru. Boa tarde. Prazer estar aqui contigo e obrigada por aceitar falar sobre tratamentos naturais aqui. Eu quero saber, doutor, quais seriam os problemas, os mais comuns que o nosso intestino pode apresentar. Teru, a gente tem alguns grupos de problemas intestinais, então a gente agrupa eles normalmente nas doenças inflamatórias intestinais, a gente também tem as doenças infecciosas, a gente também tem doenças hereditárias, tem algumas doenças que são funcionais, existem doenças autoimunes que afetam os intestinos e, por último, a gente tem as doenças cancerígenas ou neoplásicas, principalmente câncer de cólon é o mais comum. Doutor,
Muita gente acaba se desesperando quando o intestino não funciona e recorre às cápsulas, às farmácias, os remedinhos. Esqueci o nome agora, gente. Os laxantes. Isso, os laxantes. Tem naturais, tem os de farmácia. Eu quero saber agora de você quais seriam os tratamentos naturais que podem ajudar o intestino. Porque o senhor falou aqui da última vez que esteve que não é legal ficar usando os laxantes o tempo inteiro, né? Nem os naturais, porque é preciso entender se algo está errado, não é? Mas existem algumas práticas que podem ajudar, que podem dar um empurrãozinho para esse intestino mais preguiçoso, não? É verdade, Teru. Tem algumas coisas que ajudam bastante e tem algumas medidas que são terapêuticas aí que acabam ajudando bastante, especialmente coisas naturais. A gente poderia falar, por exemplo, algumas questões de posição comportamentais, né? Por exemplo, tem algumas situações que, principalmente distensão, está com gases, está com o próprio mau funcionamento do intestino mais lento, essa posição de bebê aí, ou posição da criança, ela ajuda bastante nesse sentido. Ela tem um efeito meio que de comprimir mesmo o intestino, então ela ajuda nesse processo da movimentação da peristalse, do movimento do intestino, empurrar as coisas para frente no sentido da digestão, para que esses alimentos em digestão, que eles façam o seu trajeto normal. Legal, então posição de bebê. Tem uma quantidade de tempo que a gente fica nessa posição, doutor? O que você recomenda? Normalmente a gente não fica muito tempo, são alguns poucos minutos, 1, 2 minutos, mas normalmente alternar entre essa posição e ficar, por exemplo, ajoelhado ou descomprimir o abdômen ajuda bastante. Já que você falou de posição e você falou também de movimento do intestino, a própria massagem intestinal, eu queria sua orientação agora, porque tem um sentido certo para fazer aqui. Vamos mostrar aqui, ó, o órgão maior. A gente tem um caminho lógico, né, que acontece... Isso mesmo, Teru. Eu contava com a sua ajuda mesmo nessa hora, porque eu não vou conseguir colocar a minha mão aí nesse gráfico maravilhoso. Essa parte mais central, mais escura, é o intestino delgado. E como ele tem muitas dobras, a gente não consegue fazer uma movimentação que empurre as coisas ali. Então, a gente não consegue pegar essas alças intestinais individualmente. Mas o cólon, o intestino grosso, essa parte mais rosada em volta, ele é fixo em alguns lugares. Então, a gente tem um acesso muito mais fácil a ele. Então, essas duas partes verticais, tanto a que sobe, que está aí do seu lado, quanto a que desce, que está lá do teu lado distante, né, onde está a tua mão direita aí, eles são fixos no abdômen, então eles não fogem. Essa parte transversal, horizontal ali em cima, que faz uma curvinha ali, essa parte ela é solta, ela não fica grudada na parede do abdômen, ela é ligada, mas é ligada através de uma membrana, então ela tem uma movimentação. Então, normalmente, quando a gente vai fazer essa massagem, a gente faz no sentido horário, como se fosse um relógio mesmo. O intestino, para funcionar como um reloginho, precisa movimentar como um relógio. Então, começa do lado de baixo, direito, no abdômen, perto desse osso aqui do quadril, e vai movimentando com a ponta dos dedos, vai subindo, faz a curva, passa a parte transversal, desce e começa de novo. Inclusive, quando tem distensão gasosa, o lugar que é mais fácil da gente acessar é esse. É claro que os gases eles podem estar presentes em todo o intestino, mas normalmente o lugar onde a gente consegue acessar é essa porção do intestino grosso aí que está em rosa no nosso gráfico. Legal, então, ó, você viu que eu fiz a massagem aqui só para demonstrar, na sua tela provavelmente vai estar o inverso, né? Mas é no sentido horário, sua mão direita vai começar aqui de baixo e vai jogar para esse sentido aqui. E tem que fazer uma certa pressão. Ó, tem que fazer um pouquinho de pressão, né, doutor? É isso, o abdômen precisa afundar um pouquinho, normalmente alguns poucos centímetros, 2, 3 centímetros aí. Porque se for um abdômen igual o da Tânia aqui, que é durinho, né, tem que apertar um pouco mais, né? O meu tá mais mole, então fazer muita força. Vai mais rápido. Por isso que a gente não fala nem em pressão da força, a gente fala em quanto que tem que afundar. É isso aí. Força vai para cada um, cada caso é um caso. Ó, tem uma outra coisa muito legal aqui que quase ninguém fala, doutor, que é essa prática aqui, olha, o banho de assento. E eu queria que você explicasse pra gente como que ele pode ser feito. É água quente, é água fria, tem um chá nesse banho que vai, de repente, estimular?
É bem interessante isso aí, Teru, porque depende do que a gente vai fazer. Se é um intestino que está lento, que está preguiçoso, ele precisa ser estimulado. E para estimular, a gente usa o tratamento frio. Normalmente, esse tratamento ele também pode ser chamado de semicúbio, porque às vezes o pessoal confunde banho de assento com os banhos que pegam só o quadril ou a região anal e genital e acabam não pegando essa porção baixa do abdômen. Então, às vezes, esse tratamento ele é chamado de semicúbio por causa dessa posição inclinada que a gente fica ali. Fica tipo de um Vzinho aqui, ó, gente. Ó, você tem que pensar que tem que ficar com essa posição toda. E pega a barriga, pega bastante da barriga aqui. Fica com uma inclinação de pelo menos uns 90 graus entre tronco e pernas. E a água precisa cobrir uma porção do abdômen. Isso é um tratamento não efetivo. Mas então, dá para fazer numa bacia. Apesar de ser mais profundo, dá para ser feito numa bacia grandona, né, doutor? Dependendo da pessoa, do tamanho, principalmente se for criança, sim, claro, tem algumas bacias que são realmente muito grandes. Mas normalmente uma tina ou uma bacia apropriada para esses banhos mesmo, ela acaba funcionando melhor. Tanto por causa do conforto também, né? A posição das pernas, o encosto para as costas, então tudo isso aí acaba contando também. Doutor, o que faz esse banho frio, então, para estimular internamente? O que acontece? O organismo ele tem uma tendência para manter a temperatura. E para manter a temperatura, o nosso veículo para fazer isso é sangue. Então, quando a gente coloca uma temperatura fria aí nesse banho, o corpo vai direcionar um grande fluxo de sangue para a região intestinal, para o abdômen, e isso faz com que esse aumento de fluxo de sangue leva nutrientes, leva nossas células de defesa. A gente tinha comentado na outra conversa que a gente tem 3/4 de todas as células de defesa do nosso corpo nesse local, no intestino, no aparelho digestivo. E essa chegada de sangue faz com que haja uma mobilização dessas células. Então elas não ficam... muitas delas estão fora do sistema circulatório. Elas estão associadas ao aparelho digestivo, mas fora da circulação. E esse aumento do fluxo de sangue faz essa movimentação, essa rotação das células, e tudo isso é interessante. Se a pessoa tem uma doença inflamatória, aí já não é tão interessante a gente usar o frio, a gente vai usar o morno. A gente pode associar várias coisas. Então, a gente tem, por exemplo, o sal de Epsom, a gente pode usar como um calmante, um relaxante. Ele tem bastante magnésio, ele ajuda nesse sentido. A gente pode usar chá de camomila, que é ótimo para quem tem problema de gases ou tá com... E aí faz morninho. Isso, aí a gente faria ele morno, não muito quente também. Quanto tempo, doutor, a gente já receberia esses benefícios? Aí, esse tratamento com água morna, ele precisa ser mais longo, Teru. A gente vai ficar aí em torno de meia hora, 40 minutos. No frio, a gente fica menos tempo. A gente fica em torno de 15 a 20 minutos. E, normalmente, o tratamento quente, o morno não tanto, mas o quente, a gente precisa finalizar com uma ducha fria rápida. Não precisa ficar lá congelando, mas precisa de uma ducha fria rápida para terminar. O banho frio segue a mesma coisa, mesma orientação, 15 minutos? O banho frio é esse tempo mais curto, e quando é morninho ou quente, a gente já está falando de períodos mais longos, aí de 40 minutos, 30 minutos. Olha, uma outra opção de tratamento natural para ajudar o intestino a funcionar seriam receitas de sucos, vitaminas, shakes laxativos. Você tem aí alguns ingredientes na manga que o senhor usa para os seus pacientes, doutor? Tem aquelas receitas clássicas, né, Teru? Tem algumas que já são bastante conhecidas. Então, suco de laranja, ameixa, linhaça. Tem gente que coloca de molho a chia da noite para o dia, né, de um dia para o outro, e utiliza ela no shake. A gente também pode utilizar outras ervas, por exemplo, o capim-santo, que tem uma ação bem interessante. Ou a gente pode associar um chá como base para esse suco ou shake que a gente vai fazer. E aí a erva doce tem uma ação bem interessante também. A gente já tinha comentado, né? Ação para ajudar a aliviar o intestino irritado, cólicas, gases. Então ele ajuda bastante nesse sentido. O capim-santo ajuda no intestino irritado, principalmente quem tem doenças inflamatórias do intestino. Olha que bacana, então. Olha, você está pensando aqui...
talvez em um ou outro item que você possa fazer aí na sua casa, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco com o Dr. Alexandre, mas eu queria que você pensasse realmente no conjunto de coisas, porque basicamente todas as coisas apresentadas aqui, a gente tem acesso de uma maneira ou de outra. E agora tem um outro tratamento natural aqui que eu gostaria do doutor, da orientação do Dr. Alexandre, que seria o envoltório do abdômen. Esse não é muito comum, doutor. Realmente esse não é mesmo, Teru. Ele é mais comumente usado pelo pessoal das antigas, né, o famoso tratamento da vovó, ou às vezes em clínicas de tratamentos naturais. É interessante observar que ele pode ser feito com um lençol ou com uma toalha fina, molhados, ou ele pode ser feito com argila, com dolomita, então tem outras formas de fazer. Normalmente esse tratamento ele é aplicado frio. Ele pode ser usado morno também, mas geralmente ele é utilizado frio. Aí na figura ele está pegando um pouco da pelve até a parte inicial aí da coxa, mas normalmente para essa finalidade, para esse tratamento digestivo mesmo, a gente acaba limitando ele à região do abdômen. A gente colocaria como limite inferior esse osso que a gente tem no lado da perna, né, na coxa, isso. Aí e até a parte, mais ou menos aí a parte inferior, um pouquinho para cima das costelas. Isso, mais ou menos nessa região aí mesmo, Teru. Logo abaixo do peito, assim, né? Exato, mais limitado na região do abdômen. Dessa forma como ele está aí na gravura, ele é útil para baixar a temperatura, como a gente tinha comentado antes de começar o programa. Doutor, esse envoltório ele é feito com o lençol ou a toalha em temperatura. Então você molha ele em água em temperatura quente, fria, morna, para dar o resultado que a gente quer. Normalmente é aquela mesma ideia. Se está precisando estimular seu intestino que está lento, a gente usa frio. Se é um intestino que está inflamado, a gente usa frio ou morno. O calor quente mesmo, normalmente a gente não utiliza nessa região. Mas em alguns casos especiais ele pode ser utilizado, principalmente em doenças neoplásicas, mas é uma situação já bem mais específica. Talvez eu esteja meio que queimando a largada aqui, mas esses tratamentos, a maior parte deles, eles podem ser feitos de maneira tranquila, assim, tranquilamente em casa, sem nenhum tipo de acompanhamento, porque eles são tratamentos simples de fazer e sem grandes chances de ter problemas, né, de efeitos colaterais. Mas alguns deles, por exemplo, esse que a gente utiliza temperaturas mais altas, mesmo normalmente imerge a pessoa toda em água quente, com finalidade de tratar câncer, normalmente esse acaba ficando mais reservado para situações que tenha uma assistência profissional, aí, médico, enfermeiro ou algum outro profissional aí acompanhando esse tratamento. Vamos então fazer o seguinte, olha, o doutor Alexandre explicou cada um desses tratamentos aqui e falou vários benefícios de você realizar eles. E eu acho que para simplificar, se você está com o intestino parado ou se você tem dificuldade para ir ao banheiro, sente que seu intestino é preguiçoso, vamos convencionar aqui que a orientação é para você fazer frio. E se você tem uma outra doença um pouco mais grave ou alguma coisa de inflamação, você precisa fazer todos esses daqui, só que com orientação especializada, né, doutor? Vamos deixar assim? Pode ser sim. Infelizmente, não é tão fácil encontrar gente que entenda desses tratamentos naturais em toda parte. Mas é interessante que, especialmente as doenças mais graves, aí, que tenham um acompanhamento profissional para que a gente não coloque os pés pelas mãos aí. Tem outras coisas, doutor Alexandre, que você poderia sugerir para a gente, além desses tratamentos aqui que poderiam ajudar? Outros tratamentos ou outras dicas importantes para quem quer ter o intestino funcionando belezinha? A gente meio que fez o contrário, né, Teru? A gente partiu do específico, agora a gente vai para o geral, mas não tem problema nenhum, porque esses gerais quase todo mundo já ouviu eles pelo menos uma vez na vida, mas eles sempre são... É importante repetir, porque a repetição leva à memorização, a gente gravar isso na cabeça. Então, o que é importante? A tríade do intestino feliz. O intestino feliz precisa de fibra, ele precisa de boa hidratação e precisa de atividade física. É claro que tem pessoas que precisarão de cuidados específicos em algumas situações, e isso aí acaba sendo situações particulares. Mas, de maneira geral, essas três coisas são necessárias para a maior parte das pessoas.
A gente também tem algumas outras questões que acabam sendo importantes, que é o controle do estresse, por exemplo, né? Isso interfere muito no intestino. Tem um estudo bem interessante, o pessoal ligou a questão de estresse na flora intestinal, que o estresse levou a uma modificação da flora intestinal e que isso perdurou por alguns dias. Então, o estudo, inclusive, foi feito com uma prova, numa faculdade lá que tinha uma matéria que era conhecida por ser mais árdua, mais difícil do que as outras, e o pessoal tinha muito medo dessa prova. Eles fizeram isso daí. E tem outros estudos interessantes que mostram também o contrário, que a maneira como a gente cuida da nossa microbiota, da nossa flora intestinal, isso interfere na nossa saúde mental. Então, eu já vou dar um spoiler aqui, né, Teru, no canal da Igreja do NASP de Engenheiro Coelho, da Igreja Adventista do NASP de Engenheiro Coelho, daqui 10 dias, não nesse sábado, no próximo, a gente vai falar sobre microbiota e saúde mental, microbiota intestinal e saúde mental. Uau! Você vai estar lá? A gente vai fazer essa apresentação no sábado à tarde. Legal, legal. Quem não puder estar lá, quem não for da região ali de Engenheiro Coelho, vai poder, de repente, acessar esse conteúdo pela página do NASP online, o nasp.br. E aí você procura lá pela Igreja de Engenheiro Coelho. Agora, doutor... O canal Desculpa, só Peru, o canal do YouTube já está com... O canal do YouTube da Igreja, do NASP de Engenheiro Coelho, já está com o link da Premiere lá. Então, quem quiser já pedir a notificação, já está disponível lá. Maravilha, maravilha. Doutor, não adianta a gente fazer isso aqui e aí dar farinha branca, comer só coisas que realmente prendem o intestino. Porque às vezes a gente quer usar isso aqui como se fosse um resolvedor de todos os problemas e continua tirando a possibilidade de vitalidade ou de bom funcionamento do intestino pelos nossos hábitos, não é? É interessante, Teru, porque eu mencionei da fibra e acabei não entrando na questão. O grande problema da farinha branca é que ela é quase completamente perdida, né, toda a sua fibra. Então, quase tudo absorve. E se absorve, não sobra nada para chegar lá no final. E a gente precisa de coisas que não sejam digeridas, que a gente não absorva, para formar, para dar volume nas fezes. Isso é importante para essa questão da microbiota que a gente já conversou em outras vezes aqui no programa, e que é super importante para o próprio funcionamento do intestino, tanto para volume das fezes, quanto para alimentar essas bactérias que a gente tem lá no nosso intestino, e isso faz total diferença na nossa saúde. Eu tinha comentado sobre a questão do controle do estresse, né? E uma coisa que às vezes a gente não se atenta no controle do estresse é a questão do sono. E o sono pode influenciar não só na questão do funcionamento do intestino, mas questões digestivas mesmo, próprio estômago, gastrite, refluxo. Então, tudo isso aí acaba... É como você comentou no comecinho, né? Nós somos seres integrais. Eu amo essa expressão que você usou. E se a gente não respeita o funcionamento, a gente acaba tendo problemas. Tá certo, olha aí, papo muito interessante com o doutor Alexandre Rocha, ele que é lá do Retiro da Saúde, tá no Instagram como @Retiro da Saúde e no YouTube também. Corre lá, você que quer mais saúde, você que quer uma vida mais leve, uma vida mais gostosa, aquilo que Deus planejou para você. No YouTube, Retiro da Saúde 6551 é o canal da Clínica Retiro da Saúde, ou então pelo Instagram, @Retiro da Saúde. Gratidão, doutor. Vou te acompanhar, então, daqui 10 dias lá pelo UNASP, tá? Abraço. Nos vemos. Até. Muito bom, gente. Olha, vamos fazer um intervalo? Só para você colocar o tênis e se preparar para o Fighting de hoje com Tânia. Ela traz um treino para você fazer daí, não perde. E ainda hoje eu recebo aqui Darleide Alves, ela que vai comentar sobre o novo guia de estudos maravilhoso para nós pais. Fica aqui com a gente que a gente tem coisa boa ainda para você.